Então, depois de tantas coisas que aconteceram, né, e que nós acabamos ficando 2 semanas sem nosso estudo. Semana passada estava tudo pronto aqui, caiu um raio aqui na esquina, meu, ficou tudo escuro. Então, é assim, tudo bem, estava apagado, mas eu não tinha Wi-Fi, então eu não tinha internet, então por isso que não foi, tá? E foi voltar, ficou eu e meu marido, tudo romântico, os dois sentados na mesa com a vela acesa, que esperando a luz voltar, né? Mas então aí hoje nós estamos aqui. Então, para quem não lembra, nós estamos no nosso estudo 29 de Lucas, estamos em Lucas 13, primeira metade do capítulo, e acontece uma coisa interessante nesse estudo. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu nunca tinha visto isso, prestado atenção nessa parte. Eu tive que ir lá estudar sozinha, ver o que era, a que se referia. Porque tem muita coisa na Bíblia que, assim, eles mencionam fatos históricos, mas, assim, muita coisa eles nem comentam. É que aconteceu alguma coisa por causa de tal evento, né? E realmente a Bíblia não tem contando tudo, porque senão imagina o tamanho dos livros se contasse tudo. Então, aí a gente tem que procurar, né? Então, o que eu vou explicar aqui? A Torre de Siloé. O que acontece? Siloé era um bairro que tinha o tanque de Siloé e tinha uma torre. A torre chamava a Torre de Orfeu. E ela desmoronou um dia. E ela desmoronou e 18 galileus morreram. E foi engraçado que todo mundo pegou, porque era muito pecador, porque era um templo de sacrifício pagão, né? E então, sabe, o sacrifício como é que era? Pegava os bichos lá, matava, não sei o quê. E eles morreram massacrados e o sangue deles misturou com o sangue das ofertas lá, né, para o Deus pagão. Que assim, em português, em espanhol isso não funciona, mas em português a gente sabe que oferta é para Deus e oferenda é do candomblé, né? Então, qualquer coisa, oferta, pode usar em português e em espanhol, é a mesma palavra para tudo, tá? Mas quando a gente fala oferenda, geralmente é para os deuses, né? E oferta é para Deus. Então, o que acontece? Essa torre caiu e ela matou 18 galileus e foi muito falado, porque foi na época que Pilatos, ele já era governador da Judéia nessa época. E aí os judeus achavam que era o juízo de Deus em cima da vida daqueles. Aí Jesus pega, aproveita essa história e dá uma lição maravilhosa para a gente. Então, eu estou só encaixando o que que Jesus foi responder, né? O que foram perguntar para ele, por causa dessa história, tá? Da Torre de Siloé, que era do lado, ela chamava Torre de Orfeu, mas ela era no bairro de Siloé, onde tinha o tanque, né? E aí o sangue dos 18 com mais o sangue dos animais misturado. Então foi isso o que aconteceu. Então vamos lá na nossa primeira pergunta. Diz assim: qual o ensino que Jesus extraiu dessas notícias? As notícias é o quê? Que a torre caiu, tá? Então, o texto diz o seguinte, Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, e eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, o que ele está falando aqui? Eu me lembro, um ano, eu morava em São Paulo ainda, e tinha uma cidade no Vale do Paraíba, que era. Já eu lembro, não. E tinha um carnaval. A cidade inteira parava para ter baile de carnaval, né? E era uma cidade, assim, no meio da serra, né? Indo para a Serra do Mar. E o que aconteceu? Teve uma tempestade e que, assim, acabou. Depois do carnaval, acabou a cidade, desmoronou tudo, passou em cima das casas, e foi aquele negócio do pessoal correndo. A cidade estava cheia, porque tinha muito turista que eles fazem carnaval de rua dia e noite. Então, foi aí a gente começa a ver os crentinhos de plantão, né? Ai, é Deus mandando juízo pro pessoal que tá fazendo carnaval. Eu lembro que eu escutei muito isso, tá? E aqui Jesus é uma situação mais ou menos parecida.
Então, as pessoas estão perguntando, estavam insinuando que quando tem uma catástrofe, é Deus descendo o juízo em cima das pessoas. E Jesus aqui está falando que não é bem assim, não. Porque as coisas acontecem. Então, ele mesmo diz, né, que o sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Então, não é isso aí que vai dizer que a pessoa não era salva, que era Deus se vingando, né? Como se Deus se vingasse de alguma coisa, né? Mas aí ele aproveita e fala: aconteceu isso, tá? E eles morreram. Isso não quer dizer se eles são salvos ou não, individualmente, porque a salvação é individual. Então aí ele fala: só que se vocês não se arrepender, vão perecer do mesmo jeito, misturando o sangue junto com o sangue dos animais, ok? E aí ele fala que todos pecaram e vão sofrer o juízo. E o juízo não é um acidente da natureza. O juízo está descrito lá no Apocalipse, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos julgados. E não nos cabe julgar aos outros. É muito fácil você olhar para uma pessoa e tacar uma etiqueta, vai para o inferno. Então, eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, que ele diz o seguinte: quando chegar lá, ele vai ter 3 surpresas. Primeira que chegou foi: eu cheguei. Segunda, olha quem está aqui. E terceira, olha quem não veio. Porque é exatamente isso, né? Nós não sabemos que a salvação é individual. Até o último momento, ainda Deus dá uma oportunidade para a pessoa acertar as contas com ele. Então, e a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Então, o que acontece? Não necessariamente uma catástrofe é castigo, tá? Então, e eu acho que até o último instante, por pior que seja, pessoal, por mais pecador que tenha sido, né? Sempre na última hora, ele já ouviu falar de Jesus em algum momento e creio que Deus ainda dá a última oportunidade. Sabe aquela história de, ai, passou um filme da minha vida na minha cabeça? Eu acho que passa mesmo, porque por isso que nós temos que jogar a semente. Quem convence é o Espírito Santo, só que eu sempre digo que é o seguinte: mesmo que a pessoa não queira ouvir determinado assunto, eu falo, porque ficou lá dentro. Mesmo que retruque, está lá dentro. E no dia oportuno, o Espírito Santo vem e vai falar: ó, isso, Jesus morreu na cruz para te salvar. Lembra aquele dia que aquela bobra que ela falou? Então, a nossa parte é semear, tá? E quem vai responder por si mesmo, cada um por si. Então, vamos parar de tacar etiqueta no povo. De repente, o povo que a gente acha que é o mais bandido é o que vai chegar na frente da gente lá, tá bom? A pergunta 2, Jesus pega e ensina uma parábola. Ele ensinava muito por parábola e é muito legal, porque ele usava exemplos do cotidiano. E aqui, o que ele vai falar? Presta atenção nessa parábola. E vamos ver se você entende o que estava por trás, a quem Jesus estava exemplificando. Então, diz o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda mais esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, isso Jesus conta uma parábola, e aí nós vamos entender que é o seguinte: o que ele está falando? A árvore somos nós, né? O dono é Deus. E o agricultor é Jesus. É o quê? Aquele que faz tudo, ele fez tudo para que nós sejamos salvos. Então, sabe, tipo, pedir uma chance para Deus, dá um tempo que eu ainda vou trabalhar em cima, né? Então, você vê que Jesus compara a videira somos nós, o dono como Deus e o servo como Jesus, que sempre vai interferir para nos salvar, tá? Então, quer dizer, tudo a ver com o assunto de cima, que ele está falando exatamente isso. Ele vai pegar agora e explicar essa situação, adequando a necessidade do local, tá? E aí, a pergunta 3 diz o seguinte: qual a polêmica dessa cura de Jesus? Amo, porque sempre tem uma polêmica, né? Ainda mais nessa época, eles já estavam montando esquema para pegar Jesus. Então, vamos lá. Ora, ensinava Jesus no sábado, em uma das sinagogas.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão: 6 dias há quem que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, não no sábado. Então, eles estavam assim, de butuca, esperando Jesus fazer alguma coisa para eles poderem, né? E aí Jesus vai e cura a mulher. E aí, o que acontece? Eles foram reclamar. E eu amo o que Jesus respondeu para ela, né? A pergunta 4, nós vamos ver no 15 a 17, como Jesus respondeu essa acusação. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos em que Jesus realizava. Veja bem, o povo vibrava com os feitos, tá? E, numa expressão bem brasileira, né? Bem comum, popular, Jesus queimou a cara deles, porque realmente o judeu ele não faz nada no sábado, mas ele não vai deixar o seu animal passando fome. E fazer uma cura, gente, é uma cura. Então, por que não pode fazer uma cura no sábado? Então, é um bando hipócrita. E são nessas situações que depois Jesus olha e ele fica com dó da frieza do coração das pessoas, sabe? Porque os teólogos da época, os religiosos da época, né? Então não pode fazer isso, eles não tinham, eles atacavam Jesus quando ele fazia uma cura, quer dizer, falta de amor que tinham. Então eu pergunto assim, em que nível que está a igreja hoje? E a igreja, eu não estou falando de placa, nem de denominação, eu estou falando da igreja como todos nós, né? Até que ponto nós, na ânsia de manter o zelo, nós somos cruéis, não entendemos a necessidade dos outros, né? Então, se Jesus veio, morreu na cruz, o maior trabalho ele fez. O que a gente tem que fazer é deixar, proporcionar para que as pessoas sejam realmente transformadas, né? E alcançadas por Jesus, porque aqui ele está falando de uma mulher que tinha uma enfermidade que diz que era de Satanás há 18 anos, ela ficava encurvada, né? Corcunda ela era. E, no entanto, quando você está corcunda com peso, ou de um castigo, um peso de um pecado que você carrega, quando você está encurvada com o peso o preconceito das pessoas, eu não sei qual é o peso que você tem arrumado na sua vida, mas que você está encurvada, e Satanás ainda acha que senta em cima da corcunda, tá? Um encontro com Jesus endireita tudo, gente, que legal, ela foi lá e ela saiu, Jesus curou e ela ficou livre, tá? E aí, o que acontece? Quem acusou ficou com vergonhinha, né? Mas o povo vibrava. Mas nem se iluda, porque esse povo que vibrava é o mesmo povo que vai gritar lá na frente, né? Crucifica, crucifica. Então, vamos lá. Pergunta 5. Por que o grão de mostarda e o fermento são usados como exemplo? Ai, deixa eu contar. Eu fui pertencer a uma igreja que eu fui organizar e ela tinha, assim, pessoas dissidentes de várias denominações, então era engraçado, porque eu acho que eu conhecia a particularidade de cada uma nessa igreja, porque tinha um de cada canto, né? E tinha um cara que ele disse para mim assim, dona Kátia, eu fui estudar a Bíblia e descobri que a gente não pode comer pão com fermento. Porque toda vez que Jesus fala do fermento, ele fala que é ruim. Eu falei, não, entendeu errado. Então já pensou, na casa dele não tem pão, só tem bolacha, né? Porque não pode com fermento. Oh, né? Então, o que é que Jesus aqui vai falar? Do grão de mostarda e do fermento, como exemplo. Então, antes, vamos lá, o grão de mostarda, Jesus mesmo fala, é a menor semente que existe, tá? É super pequenininho. E, no entanto, ela é maior que as outras hortaliças. Jesus fala isso, é quase é um arbustão, assim, a pé de mostarda. E é pequeno, então por isso que ele fala, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que é muito pequenininho, você vai dizer um monte, blá, blá, a gente sabe isso. Mas ele fala aqui,
que o reino de Deus é como vamos lá ver, no 18 a 21. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui a compararei, ou compararei, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E aí ele disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que o fermento é pecado, gente. Ele está falando que o grão de mostarda é a menor e fica uma arvorezinha, tá? E o fermento, quem já usou, eu gostava muito de fazer, gosto muito de fazer pão. E eu usava aquele fermento. Às vezes eu não tinha o fermento fresco, porque ele estragava, não sei o que, se eu comprava muito, então eu comprava aquele granuladinho. Então você vê, aquele grãozinho super pequenininho, a hora que ele é misturado na massa, ele faz toda a diferença. Então é isso que ele está dizendo. O reino de Deus, ele faz em todas as situações. Então ele, como grão de mostarda, ele vira uma árvore que as aves vêm e se aninham nos seus ramos, ok? E a massa também. Então uma massa, que aqui ele fala, né? 3 medidas de farinha, um pouquinho de fermento, dá um tempinho lá, isso cresce. Então ele fala, o reino de Deus é semelhante a, tá? Então, comer pão com fermento não é pecado, tá bom? E nem mostarda. Eu não gosto, mas quem gosta pode botar no seu cachorro quente a mostarda, que tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, pergunta 6. A que tipo de porta Jesus se refere aqui e por quê? 13, 22 a 24 diz o seguinte, o texto. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, sempre, quem me conhece, vê meus estudos e vem nos chás, eu sempre falo isso, que eu descobri a história da porta estreita. O que aconteceu? Eu estava fazendo cabelo de uma menina e a gente estava conversando e ela disse assim, porque eu falando, é porque eu estou vendo agora, nós vamos ver o último avivamento, eu vejo assim, jovens se mobilizando, criançada, eu acho assim. Aí ela fala assim, mas você sabe que vai entrar pouca gente, porque a porta é estreita. Eu falei, não, fiquei quieta, né? Continuei conversando, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? A porta é estreita porque vai entrar menos gente. Então, veja bem, a Bíblia, ela é coerente de capa a capa, certo? Deus nunca perdeu uma parada. Não é nessa que ele vai perder com o diabo, tá? Então, por que a porta é estreita? Não é porque vai entrar menos gente, é que você não pode carregar nada. Na porta, você não vai poder levar nem pessoas, nem possessões, nem mala, nem nada. Você não pode levar. É você sozinho que vai entrar. E eu duvido que vai ter mais gente entrando pela porta. A porta larga é mais confortável. Você pode carregar tudo que você tem. Você carrega, mas chegando lá perto, porque não pode entrar lá, tá? Nem lá. E nem na concorrência você não pode entrar. Então, o que acontece aqui? A porta é estreita, é porque vai entrar só você. Tá? Então, você não vai levar filho, você não vai levar bens, você não vai levar conhecimento, você não vai levar nada, porque é você, a salvação é individual e é para você, pelo que você é, e não pelo que você tem, tá bom? E aí, a pergunta 7. Na sua opinião, a que grupo de pessoas se refere nesse texto? Uau, vamos ver o que Jesus fala aqui, 25 a 27. Quando o dono da casa se tiver levantado, fechado a porta, e vós, do lado de fora, começais a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. E aí eu te pergunto, a que grupo de pessoas Jesus está se referindo nesse texto? Por acaso, nós sabemos que fechando a porta, nós sabemos de que porta está falando, né? Que é o Senhor. E aí ele diz que não vai conhecer. Nós conhecemos o texto, outro evangelista já mencionou esse ensino com outras palavras, que Jesus
ele vai dizer, não te conheço. E aí as pessoas vão falar, como? Estávamos juntos, ensinava na rua, a gente estava ali. Aí, pegando o gancho do outro evangelista, né? Fizemos milagres em seu nome, não sei o quê. E agora? E Jesus fala, não sei de onde vós sois. Então, por isso que às vezes a gente se pega assim, vendo uma pessoa que trabalha tanto na igreja, por exemplo, trabalha tanto na obra, não sei o quê, e de repente tem um comportamento que você vê que a pessoa não é salva. E aí, o que vai acontecer? Jesus vai falar, não te conheço. Você já pensou? Aí você vai falar, então tem gente que não é salvo trabalhando para o evangelho? Vou te contar uma coisa. Tem. É um absurdo, né? Uma pessoa que chegou ao ponto a evangelizar, trabalhar numa igreja e perder a salvação porque não entregou sua vida a Cristo, né? Então, o que é que a gente tem que ver aqui? Existem pessoas assim. Então, a gente precisa ter cuidado para não entrar nesse esquema, tá? E é muito difícil, porque, de repente, o ativismo, você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e eu tô falando, trabalhando dentro da igreja, evangelizando, isso aqui, esqueceu da sua salvação. Então, já pensou você trabalhar pra caramba e aí Jesus fala assim: eu nem te conheço, mas mestre, eu orei, eu ensinei a palavra, eu tinha um programa lá pelo Zoom que eu ensinava a Bíblia, não sei o quê. Jesus falou: não, tá? Não te conheço, aparta de mim. Gente, Jesus falando para você se apartar, fala sério, né? E ele fala: todos os que praticais iniquidades. Então, todos estamos vendo que tudo se refere ao começo do capítulo, tá? Da gente julgar os outros, que começou o capítulo com Jesus batendo um papo com eles, dizendo a história lá da torre que caiu, e o povo morreu, o povo e os demais começaram a julgar. Então, aí, tudo isso que ele está falando aqui é não julgue, tá? Pergunta 8. Agora vai ser legal. E quem vai e quem fica? Vamos lá. 28-30. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Uai, então quer saber? Quer ver que os perdidos, os que não são salvos, vão ver? Vão. E aí diz assim, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Então, o que acontece aqui? 3 anos atrás, eu fiz nesse período, né, que a minha igreja está de jejum, eu fiz o estudo do Apocalipse. Até eu pensei que ia ser em 22 dias, né? Que 21 dias, 22 dias, 22 capítulos, ia dar certo? Não, levei 1 ano e meio, tá? Mas tá lá no canal, se você quiser ver, tá lá o estudo do Apocalipse. E tem um capítulo, um estudo que eu tive que parar e falar quem vai, quem fica. Por quê? Veja bem, a carta, né, o que João escreveu, não era para os perdidos, que era para as igrejas. Então, quer dizer que tem gente dentro da igreja que não é salvo? Tem. E como eu vou ter certeza que eu estou na igreja e eu sou salva? Tudo depende de você ter entregue a sua vida a Jesus, tá? Então, aqui o que ele está falando? Você tem muita gente que vai vir e falar, mas eu estava lá. Então, a salvação é individual. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre falo, e vou falar de novo para a gente lembrar, e se alguém ainda não ouviu, é o seguinte, a coisa mais importante que o meu pai falou para mim um dia, que eu tinha 13 anos, foi assim, me chamou e falou, senta aí. Ele era alemão, com aquela delicadeza de um elefante em loja de cristal, tá? Ele chegava atropelando tudo. E ele me botou sentado e ele falou assim, vem cá, preciso falar com você uma coisa. Eu falei, o que foi, pai? Morrendo de medo, pensei que eu ia ganhar uma bronca. Ele falou assim, Deus não tem neto. Não é porque eu sou salvo e sua mãe é salva, vocês são salvos. A salvação é individual. Então, eu digo para vocês, vai ter gente enganado lá? Vai. Gente achando que só porque seguiu o script certo, né? Quer ver? Dentro da igreja é o maior lugar, gente. Tem gente que foi criada na igreja e que ele acha que ele não tem pecado. Por quê? Olha só.
nunca matou, nunca roubou, nunca fumou maconha, nunca se prostituiu, nunca encheu a cara. Ah, eu sou salvo. Não! Nós como os pais da igreja, nós temos obrigação de chacoalhar essa geração que está vindo e mostrar a necessidade de um encontro pessoal com Cristo. Porque senão vai ter um monte de gente que vai ficar. Tipo assim, errou o céu, 20 centímetros eu tenho do cérebro até o coração, tá? Então, errou o céu por 20 centímetros, aceitou o evangelho aqui, mas não aqui. Então, vamos ver, pegar essa geração que está vindo, que são os nossos descendentes, né? E quando eu digo os nossos filhos, são os filhos da igreja, não necessariamente são filhos biológicos meus, mas as crianças, os jovens da igreja, eu acredito que são meus filhos também, são os filhos da igreja, é nossa responsabilidade de trazer para eles a responsabilidade de ter um encontro com Cristo, de buscar um encontro com Cristo, porque vai ter muita gente que vai pensando, mas Deus é amor, ele sabe que eu não sabia. Não é porque você não sabe que você não vai sofrer a consequência, tá? Procure saber. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem do Cláudio Duarte e ele dizia exatamente isso. Aquelas pessoas que por não sabiam e cometeram pecados e foram castigados e sofreram a consequência do pecado. Mas eu não sabia. Pois é, busque saber então. Então, a nossa obrigação, Deus é soberano e ele não negocia com os princípios dele, tá? E aí a pergunta 9 diz o seguinte: o que o ministério de Jesus estava causando? 31 e 32. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa. Aí Jesus surtou, né? Então eu acho mal barato quando as pessoas querem exemplificar Jesus. Tudo bem, aquela cara de lerdo, né? Eu sou do amor, gente. Esquece que a primeira coisa que Jesus pegou foi um chicote, desceu um chicote no povo no templo. E tem uma série agora, que é o The Chosen, que eu estou amando, tá saindo a quarta temporada agora, que mostra um Jesus humano, um Jesus que fazia piada, que dava risada, sabe? Que ele tirava sarro da cara da pessoa. Então, eu acredito num Jesus assim. E aí, agora, ele mostra o lado dele, né? Vai dizer para aquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo os enfermos, e no terceiro dia terminarei. Quer dizer, ninguém vai mandar em mim. Tama, viu? Falou isso, Jesus falou, ninguém manda em mim. Chamou o cara de raposa. Então, o que estava acontecendo? Herodes, o pessoal já estava ficando meio surtado. Só que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Tanto que daí ele começou a andar, e o povo andava atrás, e ele já estava indo para Jerusalém, tá? E aí, a pergunta 10 diz o seguinte: qual a resposta profética de Jesus? Então, olha lá. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele já estava dizendo que ele ia para Jerusalém, que ele ia morrer. Agora, vamos lá. Jesus era 100% homem, 100% Deus, tá? A parte divina dele, beleza, ele sabia de tudo, só que a parte humana também. E ele sabia que estava chegando a hora dele. Ele sabia que ele ia ter que passar na nossa pele, sabe? Como um ser humano, né? E ele, depois nós vamos ver mais para frente, que ele até sente medo, é muito legal isso, a, a situação dele, né? E aí, o que aconteceu? Eles estavam falando isso, e aí a pergunta 11 diz assim: qual o choro de Jesus por Jerusalém? E quem hoje é Jerusalém? Então vamos lá, a resposta está no versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo de vossas asas, das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Quem é crente há muito tempo conhece essa música, tá? Então, o que acontece que Jesus está falando? Porque ele começa a falar, porque o profeta morre em Jerusalém. E ele estava indo pensando: Jerusalém que mata os profetas.
Então, ele está chorando por Jerusalém. Então, nós vamos vendo que Jesus foi lá. Nós sabemos que em Jerusalém moram os judeus e os judeus, né, de religião, eles não aceitam Jesus como filho de Deus, eles acham que Jesus foi um profeta ou uma coisa assim. Mas eu tenho uma notícia, que eu descobri isso já tem tempo, tem mais de 20 anos. Eu descobri que eu estava fazendo aula de teologia, eu fazia seitas e heresias, e o professor que dava uma aula sobre isso, ele era judeu convertido. E ele dizia que há 30 anos atrás, mais de 80% dos judeus já são convertidos e são cristãos. Então, o que acontece aqui? Claro que tem aquele pessoal, né, que a gente vê assim, aí tudo bem, né? Mas o que importa é o seguinte: o povo judeu é o povo escolhido por Deus, tá? Então, nós conhecemos uma religião que chama Testemunha de Jeová. Eles são testemunhas de Deus, de Jeová. O judeu é o povo de Deus, ok. Tanto você pode ver que o judeu é abençoado, o judeu segue os princípios bíblicos, o judeu, a maior parte de prêmio Nobel que tem no mundo são dos judeus, tanto de medicina como de ciência. O judeu tem o exército mais bem preparado do mundo, sendo um país desse tamanho, porque é um povo abençoado. Quando Deus dá uma promessa, ele não tira. Então, o povo judeu é abençoado, mas ele é povo. E Jesus diz que nós somos o quê? Filho. Yes! Filho é bem melhor. Eu prefiro ser filho do que ser povo, do que ser testemunho, tá entendendo? Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, e o filho senta no colo do pai, ganha um cafuné e fala assim: pai, tô com medo, né? Pai, tô com saudade. Então, Jesus veio para nos transformar em filhos de Deus. Então, não adianta apenas por Jesus. Então, não adianta o judeu achar que ele está preso no Velho Testamento, que ele é discípulo de Moisés, que ele vai ser salvo. Não, ele vai continuar sendo o povo, ter as bênçãos aqui da terra, beleza, mas o Filho de Deus. Então, a Bíblia diz o seguinte: a todos quanto receberem foram chamados, foram feitos filhos de Deus. Então, filho é só através de Jesus. Quem reconhece que Jesus morreu na cruz para me salvar e é o único caminho entre eu e o céu, tá? Então, essa ligação foi quebrada pelo pecado e Jesus veio para religar. Então, pode saber se Jesus estava com dó do povo de Jerusalém, porque ele sabia o que Jerusalém fazia com os profetas. O juízo vem em cima deles. Vocês acham que o holocausto foi à toa? Que sofreu, lá judeusada, tudo sofreu holocausto, você acha que foi sorte, azar, foi coincidência? Não, tá? Então, nós vemos que Jesus, ele morreu para me salvar e me transformar filho. Ele morreu para salvar o judeu e transformar o judeu filho. E ele veio para instaurar o reino de Deus aqui na terra. Então, vamos ter isso sempre em mente. Eu não vou julgar nem classificar o meu irmão, porque eu não sei o ponto que ele está e o ponto que eu estou. De repente, ele está bem melhor sendo tratado em umas coisas que eu ainda não fui. Então, vamos parar de rotular. Ai, aconteceu, mas isso é Deus castigando. Ai, isso aqui. É muito fácil você olhar para o outro e já desenhar o mapa da vida do outro em cima da sua religiosidade. Então, vamos parar de ser hipócrita e eu tenho que cuidar da minha. Nossa, que legal! Você não sabe se aquela pessoa, o mais pecador, aquela pessoa assim, mais bandida, sabe? Venda de tráfico de órgão infantil. De repente ela encontra com Cristo e a sua vida é transformada e ele vai pregar o evangelho numa área onde eu não vou. Ele vai conversar com pessoas que eu não tenho acesso. Tá? Então, o amor de Deus, a graça, que é o favor imerecido, é estendido a todos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós sabemos disso, que Jesus aqui está falando. Esse resumo todo aqui é: não julgueis. Porque tem gente que cuide da sua. Tem gente que está pensando que é salvo e não é. Tem gente que pensa que é crente, mas na verdade é um crentino. Por quê? Salvos são só aqueles que estiverem embaixo da graça de Jesus e aceitar ele como único intercessor, amém? Então, vamos ter isso em mente. O texto de hoje começou:
a torre caindo lá e o povo morrendo, e eu assim, ai, é castigo. Eu não sei o que é castigo. Eu não tenho que me preocupar com isso. Tenho que me preocupar com a minha vida, com a minha salvação e ficar e ter a certeza. Será que eu vou? Se você ainda não tem certeza, dá uma procurada, vai lá orar no cantinho e reveja toda a sua vida, suas experiências, tudo que você fez e veja se realmente você vai chegar, bater na porta e Jesus vai falar, pode entrar. Ou ele vai falar, nem te conheço. Nossa, você já pensou? Esse povo do nem te conheço, nem quero ver. E ainda mais que diz que eles vão ver, né? Jesus já falou para você que você não vai entrar e você está vendo todo mundo lá e você fala, perdi. E agora não tem mais jeito, porque Jesus, ele é o advogado. Hoje, quando ele voltar, ele vai ser o juiz. Então, não pensa que ele vai advogar por você até o final. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Vamos aproveitar agora que nós temos um advogado intercedendo por nós, tá? Antes dele virar juiz, tá bom? Beijo grande para vocês. Semana que vem tem mais. Beijo, tchau.